Estamos em Josué capítulo 3, e nossa reflexão nesta noite é sobre algo que todos nós passamos em nossa vida cristã, em nossa vida com Deus. A nossa reflexão nesta noite é como vamos enfrentar as lutas da vida, como vamos enfrentar as dificuldades que se sobressaem em nossa vida. Esse capítulo é um capítulo que nos fala sobre isso, a preparação do povo de Israel agora para entrar na terra prometida. Eles vão atravessar o rio Jordão, eles têm um rio para atravessar. Quero que os irmãos se lembrem que é um grupo de mais ou menos 2 milhões de pessoas que vão atravessar este rio, junto com as suas crianças, junto com seus pertences, e não havia estrada, não havia pontes, não havia nada, e havia um rio ainda para se atravessar. Como você lida com as suas dificuldades na sua vida? Como que você lida diante das situações que você olha e fala, não tem como se resolver? Então, é essa perspectiva que você precisa entender para essa leitura, e que vai nos ajudar, e eu espero que esta noite possa ajudar a cada um de nós a enfrentar este ano de 2022, que nós não sabemos ao certo como ele será, mas que com certeza, com esse estudo nesta noite, estaremos bem preparados para enfrentar qualquer dificuldade que se levante sobre nossas vidas neste ano. Josué capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles se levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje comecei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando o povo, pois, desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as arcas, a correnteza que descia parou de correr.
e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou, pisando em terra seca. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Teu Santo Espírito conduza, ó Deus, as palavras dos meus lábios, para, ó Pai querido, compreendermos o Teu querer para as nossas vidas nesses dias, nesta época. Toma, ó Deus, nossa mente, nosso coração nesta hora, para entendermos os Teus propósitos e a Tua vontade. E fala conosco, ó Senhor. Fala com as nossas vidas nesta hora. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Lembrando aos irmãos que o povo que saiu de Israel, restaram poucos. Apenas Josué e Calebe e alguns de seus familiares. Esse povo que está agora entrando em Canaã, esse povo não presenciou e não viu a passagem pelo Mar Vermelho. Esse povo agora, eles veem uma impossibilidade em suas frentes. E isso gera então um certo temor. Por isso Deus fala a Josué: vou exaltar o seu nome agora de uma maneira definitiva. Querido irmão e querida irmã, nós precisamos entender algumas coisas no reino de Deus e na vida cristã. Muitas pessoas se abatem demais no meio das dificuldades. Muitas pessoas se afligem demais no meio de observar circunstâncias que às vezes parecem ser impossíveis. Querido irmão e querida irmã, se você está atravessando um momento assim na sua vida, observe o que o Senhor, o nosso Deus, disse a Josué e o que Josué orientou ao povo de Israel. A primeira questão que nós precisamos entender aqui: Deus falou com Josué, Deus deu a orientação a Josué, porque o coração de Josué era um coração que estava aberto a ouvir e a entender a vontade e o propósito de Deus. Se eu e você não temos um coração aberto e sensível ao que Deus deseja falar em nossas vidas, nós não ouviremos a direção de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Josué era sensível ao que Deus tinha para ele. Josué, ele fez parte daquelas 12 espias que foram avistar a terra, e eles voltaram e deram um testemunho fiel a Moisés, dizendo: a terra é a terra que mama leite e mel, essa terra é a terra abençoada por Deus. Querido irmão e querida irmã, como você olha para a sua vida? Como você olha para a vida? Como você olha para as circunstâncias que estão adiante de você? Você é uma pessoa de fé ou você é uma pessoa negativa? Você é uma pessoa que confia em Deus ou a sua fé se abala por qualquer circunstância? Josué, ele tem uma fé que é inabalável. Josué é uma pessoa que tem um coração que é sensível a Deus. Nós precisamos então aprender aqui a primeira lição deste texto. Se nós queremos viver a nossa vida cristã, nós precisamos disciplinar nosso coração, nossa mente, para ouvir a direção de Deus. Não adianta eu me preparar para pregar, eu vir aqui para preparar o melhor sermão, ou nós trazermos o melhor pregador, se o seu coração é insensível a Deus.
Se a sua vida é insensível a Deus, se você não crê em Deus, se você não crê que Deus tem a solução para a sua vida, é impossível Deus falar com você. Se você é um incrédulo, é impossível Deus revelar o querer dEle, se o teu coração não está aberto e sensível a ouvir o coração de Deus, o desejo de Deus para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para o nosso tempo. É impossível. Por isso que nós precisamos aprender a domesticar a nossa mente, aprender a controlar nosso coração diante do Senhor. Como nós fazemos isso? Fazemos como Josué fez. Josué, ele tinha um mentor espiritual, ele era um discípulo de Moisés, ele andava ao lado de Moisés, ele queria ouvir de Moisés, ele ouvia o que Moisés ensinava e ele praticava o que Moisés ensinava. Querido irmão e querida irmã, a decisão espiritual cabe e está em tuas mãos. A sua vida cristã só vai crescer espiritualmente se você tomar a atitude, se você realmente quiser e entender que Deus tem o melhor para a tua vida. Enquanto você fica inebriado neste mundo, enquanto você fica voltado a este mundo, achando que as coisas deste mundo são melhores que Deus, que as coisas deste mundo trazem mais prazer para a tua vida, você não tem de fato um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus. Porque aqueles que têm relacionamento verdadeiros e profundos com Deus, eles veem coisas extraordinárias através de suas vidas. Você quer ver o extraordinário de Deus? Quantos aqui querem ver? Quantos realmente querem viver pelo extraordinário de Deus? Aprenda a dominar a tua mente e o teu coração. Volte a tua mente e o teu coração para Deus, como Josué fez em sua vida. Josué, então, ele busca a Deus para a orientação que vem do Senhor. E Deus diz, então, Josué, eu tenho a solução para a tua vida. Querido irmão e querida irmã, a segunda lição que esse texto nos traz aqui de Josué é justamente essa. Se você realmente tem um compromisso com Deus, está buscando a Deus, você deve buscar solução em Deus. Solução em Deus. Você deve buscar solução em Deus, você deve buscar a Deus pela oração, pela súplica, pela ação de graça. Que tipo de cristão é você? Que tipo de crente é você? Que tipo de servo de Deus é você? Você é uma pessoa que realmente tem sede e fome de Deus? Você realmente quer as coisas de Deus? Ou você é simplesmente aquele crente que quer, eu quero um milagre de Deus, eu quero alguma coisa extraordinária de Deus. O que você quer de Deus? O que você está buscando realmente? Que tipo de crente é você? Hoje pela manhã nós vimos que uma das características essenciais do verdadeiro cristão é que ele serve a Deus, e serve na obra de Deus, e serve no reino de Deus. E nós estamos falando aqui de um homem que está servindo a Deus, de um homem que está buscando fazer a vontade de Deus. O que você quer para a sua semana? Qual é o desejo do teu coração essa semana? É fazer a vontade de Deus no seu trabalho? É fazer e viver dentro do propósito de Deus? Qual é o teu propósito? Qual é o teu desejo do teu coração? O desejo mais profundo da tua alma? Josué, ele quer agradar e viver na vontade de Deus. Esse é o nosso desafio, queridos irmãos. Buscar compreender a vontade e viver para agradar a Deus. A terceira realidade que esse texto aqui nos mostra é que as pessoas, as que estavam ali no meio do povo, Josué deu uma ordem. Olha que coisa interessante. O que você faria nesse momento? Desmontem as suas cabanas, suas tendas,
guardem todos os seus objetos e se preparem para atravessar o rio que está transbordando. Quando o Rio Jordão, hoje eu recebi um vídeo lá de Luiz Alves, lá da sua terra, né, Cíntia? E eu achei interessante, porque eu ia falar sobre isso hoje, eu falei, o Senhor está me mostrando isso daqui. E o Rio Araguaia, esse ano, ele transbordou. Não só lá em Luiz Alves, mas também isso aconteceu em Aruanã, ele transbordou. E se você já esteve lá em Aruanã, quando o rio está baixo, e você vê que ele transbordou, e transbordou lá em Luiz Alves, então você imagina mais ou menos que ele transbordou e tem muita água lá do tamanho desse prédio. É algo em torno de 13 metros. Quando você está falando de um rio que transborda, e o Jordão transborda assim também. O que você faz quando você ouve a voz de Deus? Você crê? Ou você duvida? Ou você não crê? Você obedece? Ou você fica titubeando? O que você faz quando você ouve a voz de Deus? Josué, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida de que a vontade de Deus é boa, de que os planos de Deus são os melhores e de que Deus está no controle. E se Deus está no controle, vamos viver o que Deus quer que nós vivamos. Ele não tem dúvida de que Deus pode fazer um milagre. Você tem dúvida no seu coração, querido irmão? Você precisa tirar as dúvidas do seu coração. Você precisa eliminar essas dúvidas do seu coração. E você precisa começar a crer num Deus que tudo pode. Num Deus que é poderoso. Num Deus que tem no controle dele todas as coisas da sua vida e do povo dele. É esse Deus que nós estamos aqui adorando. Não é um Deus qualquer. Não é uma ideia de Deus. Não é uma fantasia. É uma realidade. Nós estamos adorando um Deus que é poderoso, que é capaz de fazer o povo dele passar a terra seca no meio de um rio que está transbordando. Você crê nisso? Quantos creem, digam amém. Você precisa crer assim na sua vida. O povo então, eles desmontam as suas tendas, arrumam as suas coisas. E aí olha que interessante. Os líderes falaram, não se aproximem muito perto da arca, senão vocês vão morrer. Lá no livro de Êxodo, aconteceu isso, alguns momentos, em que o povo desobedeceu. Mas esse povo agora não desobedece. O relato não diz que ninguém desobedeceu. Eles estavam atentos para ouvir e fazer a vontade de Deus. Nós não vivemos mais esse período como está aqui agora. O nosso período é um período que se chama o período da graça. Nós vivemos então o período da segunda aliança com Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, ele cumpriu tudo aquilo que era necessário cumprir, e agora então nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, e nós temos o Santo Espírito que age em nós e nos leva a viver dentro da vontade de Deus. Mas os propósitos e os planos de Deus continuam sendo os mesmos. O desejo de Deus continua sendo o mesmo. Aquilo que Deus deseja fazer e realizar, Ele deseja que você continue crendo como o povo creu aqui em Josué capítulo 3. E aqui é o problema, queridos irmãos, porque a gente vive uma geração de pessoas rebeldes. A gente vive uma geração de pessoas que questionam tudo, questionam as leis, questionam agora a identidade, a biologia, discordam de tudo quanto é tipo de padrão, e o que é pior, muitos crentes estão indo nesse vento de coisas, e vão deixando, tem pessoas que estão falando que a Bíblia não é mais inspirada, que a gente não pode mais seguir os padrões da palavra de Deus, então estão desconstruindo a palavra de Deus, querem desconstruir a figura materna, a figura paterna, querem desconstruir a família, e o que é pior, a igreja vai aceitando isso. Os crentes vão aceitando isso. Líderes de igreja que praticam coisas libidinosas,
líderes de igreja que exploram a fé dos outros, e as pessoas vão aceitando isso de qualquer maneira, porque estão indo não por um padrão de pensamento e de coração. Por isso que eu disse isso para vocês, é preciso que você lute contra a sua mente e lute contra as suas emoções, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Por isso que nós precisamos lutar contra o nosso coração, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e a viver a voz de Deus. Eles ouviram, eles obedeceram. E ao obedecer, acontece algo extraordinário. Quantos aqui querem ter um ano extraordinário? Eu também quero. Você está disposto a obedecer tudo aquilo que o Senhor Deus tem para te falar? É isso que nós precisamos decidir aqui nessa noite. Você quer viver um ano extraordinário, mas você não quer cumprir o plano de Deus, você não quer viver dentro do plano de Deus. Será que ao longo desse ano você vai trocar os cultos por qualquer coisa? Você vai achar que é melhor você trabalhar nos domingos do que vir adorar a Deus, vir participar da obra do Senhor? Será que você vai negociar o seu dízimo e vai falar, não, eu acho que eu posso fazer o meu dízimo de qualquer maneira, eu não vou ter compromisso de devolver o meu dízimo na casa do Senhor, porque, olha, pastor, eu ouvi na internet, eu ouvi não sei mais o que, eu ouvi mas não sei mais o que. Eu pergunto para você, querido irmão, a Bíblia mudou? A Bíblia mudou? A Bíblia não mudou. A Bíblia diz de dízimo. A Bíblia diz que nós precisamos contribuir regularmente na obra do Senhor. Então nós precisamos viver o que a palavra de Deus diz. É simples assim. Querido irmão e querida irmã, você está disposto a viver no seu casamento o que Deus está desejando para você? Queridos irmãos, olha o que Josué diz. Josué 3:5. Josué, ele não simplesmente falou, o texto diz, ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Vamos falar juntos? Santifiquem-se, pois o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Vamos falar com mais fé agora? Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Existe uma condicional. Qual é a condicional? Santidade. Santidade. O que é santidade? Santidade é viver a moral e a ética do reino de Deus. Cumprir a moral e a ética do reino de Deus. Amar o próximo. Pastor, eu não sei qual é a moral e a ética do reino de Deus. Você nunca leu Êxodo capítulo 20? É muito simples, leia Êxodo capítulo 20. Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7. Está muito claro ali o que Deus deseja que nós vivamos. Como Ele deseja que nós vivamos? Em santidade. Qual a ética dele? Ele ficou expresso nos 10 mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, que então nada pode ocupar o lugar de Deus na tua mente, no teu coração. Nada pode ser maior do que o teu Deus. Nada pode ser maior do que a sua adoração a Deus. Não farás imagens, esculturas e nem se dobrará na frente delas. Nada deve ser adorado que não seja o Senhor, o nosso Deus. Não tomarás o nome de Deus em vão. Então você não vai ficar jurando e usando o seu lábio simplesmente para não cumprir as coisas. É melhor que você não fale nada do que você falar alguma coisa que você não cumpre. Depois Tiago vai nos dizer que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Cuide da sua família, cuide da sua casa, cuide dos seus entes queridos. Tem muitos pais e muitas mães que estão sendo abandonadas pelos filhos. Um dos grandes líderes daqui dessa cidade, a mãe dele está internada num local que ele não visita há mais de 3 anos. Não era nem para estar num púlpito de uma igreja. Outro líder foi aí na mídia toda,
acusado de adultério, vários casos de adultério. E aí? E as pessoas estão lá enchendo esses lugares. Você concorda com essas coisas? Não, querido irmão. Nós vivemos por uma ética, a ética do reino de Deus, da palavra de Deus. Não furtarás, não matarás. E o Senhor Jesus falou que se você odiar no teu coração a tal ponto de querer matar, você já pecou também. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa, nem as coisas deste mundo, nem as coisas do outro. Aprender a viver em contentamento com as coisas que Deus tem lhe dado, querido irmão. Guardar o sábado como o dia do Senhor, separar um dia para você se dedicar a Deus, separar um dia para você buscar ao Senhor e viver para a honra e glória dEle. Isso é difícil? Nós não conseguimos cumprir. Não conseguimos. Por isso Jesus veio. E por isso Jesus morreu na cruz. E por isso estamos na graça. Mas se estamos na graça, continuaremos a pecar, pastor? De maneira nenhuma. Romanos capítulo 6, de maneira nenhuma. Nós continuaremos buscando a santificação. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você quer e precisa de um milagre de Deus na tua vida? Quanto você está orando? Você gasta mais tempo no teu Instagram ou mais tempo de joelhos orando? Quanto você está falando de Deus? Josué dá uma deliberação ao povo: santifiquem-se, se separem para Deus, priorizem ao Senhor, se coloquem em direção a Ele, se coloquem em devoção a Ele, se coloquem no desejo de querer receber dEle a direção para a tua vida. Mas muitos crentes não seguem isso. Infelizmente, muitos ainda não estão no compromisso no meio desse ano aqui na igreja de ler a palavra de Deus toda nesse ano. Irmão, isso vai ser bom para você. Isso vai ser bom para a tua família. Isso vai ser bom para você crescer e se fortalecer. Para você não ser abalado em nenhum tipo de circunstância nessa vida. Nós não estamos aqui pedindo para você fazer algo que vai prejudicar você, ou pedindo aqui para você fazer alguma coisa, para você se sacrificar. Não, nós estamos aqui querendo te orientar, à luz da palavra de Deus, aquilo que vai ser o melhor para a tua vida. Porque você quer ver maravilhas de Deus? Santifiquem-se, busquem mais a Ele, voltem-se mais a Ele, porque é isso que nós precisamos, é isso que o mundo precisa. Homens e mulheres que estão dispostos a viver para Ele, homens e mulheres que estão dispostos a ouvir a Ele, homens e mulheres que estão dispostos a obedecer a Ele. O que acontece? Qual o resultado? Os sacerdotes entram com a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. A Arca da Aliança é uma lembrança, é uma mostragem daquilo que significaria Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo para o povo de Israel. Esse atravessar o Rio Jordão nos remete a essa experiência que nós temos diante da vida, diante das circunstâncias difíceis, e que Josué nos mostra de uma maneira muito prática como nós podemos vencer as dificuldades e as lutas da nossa vida. Agora, nós não temos uma arca para carregar. Nós não precisamos fazer esse sacrifício. Agora, nós não precisamos ter sacerdotes que vão à frente de nós para que nos fale, nos mostre. Porque o objetivo deles passarem nessa região é porque essa região está num vale, onde o Jordão está. E esses povos, eles estão em cima. Depois você assiste o querido Luiz Saião. Ele tem uma pregação
aqui em Josué capítulo 3, depois você entra lá, assiste, e você vai ver ele mostrando em loco o que aconteceu, e é fantástico isso, para que você não fique só na sua imaginação, e compreenda de fato o que aconteceu, que foi um fato extraordinário, é um fato sobrenatural, e o Deus que agiu lá atrás, é o Deus que quer agir nesse nosso tempo, amém, igreja? Eu creio assim. Quando eles pisam, eles param no meio do rio, está seco, todos os povos vão avistar e vão saber que o Deus de Israel estava à frente do povo dele, que o Deus de Israel é quem abriu o mar, que o Deus de Israel é quem fez eles passarem a seco pelo rio Jordão. Deus não quer compartilhar a glória dele com ninguém, e ele não compartilha a glória dele com ninguém. Quando nós falamos que iríamos construir esse templo, muitas pessoas falaram: como que vocês vão comprar um lote? Vocês não têm dinheiro. Deus abençoou uma família da igreja, essa família doou esse lote para a igreja. Você pode dar glória a Deus? Quando foi para construir essa igreja, nós tínhamos em torno de 200 mil no caixa. E um engenheiro veio aqui, olhou, ele estava fazendo a avaliação, visitando os outros imóveis, registrando para fazer um laudo, para que se acontecesse qualquer coisa, a igreja iria ressarcir e tal. E um dia ali na porta ele virou e falou assim: pastor, o senhor sabe quanto vai ficar essa obra? Eu virei e falei assim: não. Pastor, vai ficar em torno de uns 2,5 milhões. Como o senhor vai pagar essa obra? Eu não sei, mas eu sei que nós construímos e estamos aqui. Glória a Deus. Deus quer fazer maravilhas. Deus faz maravilhas. Quem fez e ergueu foi o Deus de Israel. Quem nos trouxe até aqui foi o Deus de Israel. Numa reunião de pastores, me perguntaram: pastor Carlos, o que você fez? Eu falei assim: a única coisa que é possível a nós crentes fazer: orar, orar e orar. E santificar-se a Deus. Porque existe um Deus que quer fazer maravilhas nesta terra, neste ano, no meio do povo dele. Existe um Deus que quer fazer com que cada servo dele atravesse o Jordão que tem para atravessar, mas para fazer a travessia, esse servo compreende que será pela glória de Deus, pelo agir de Deus, pela manifestação do Deus de Israel que tem todo o poder e age com todo o poder para a honra e glória dele. Existe um Deus que tem interesse com as nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Ele tem um interesse com esse povo. E por meio de um homem que foi fiel, junto com um segundo homem que foi fiel, Caleb, por meio da fidelidade desses dois homens, esse povo adentrou Canaã. Nós vamos ver semana que vem e nos próximos capítulos, nós vamos ver a cada momento o que Deus foi fazendo e como Deus foi falando essas coisas para Josué. Eu não quero que você seja religioso, eu não quero que você tenha, seja uma pessoa fanática, religiosa, mas eu quero que você tenha uma experiência verdadeira, uma experiência viva com o Deus do universo, com o Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador, o sustentador de todas as coisas na vida. Se não for para isso, eu não quero nem pregar.
Porque o meu interesse não é que o meu nome cresça ou qualquer outra coisa, porque eu não gosto nem que me chame de pastor, eu não gosto nem que você fale que aqui é a igreja do pastor Carlos, eu não gosto dessas coisas. O meu interesse é único e exclusivamente que Deus levante um homem, uma mulher que resolve ser um Josué nessa época, um homem, uma mulher que resolve viver fazendo a vontade de Deus, um homem, uma mulher que vai ver Deus fazendo o extraordinário acontecendo na sua casa, na sua vida e através da sua vida. É isso que Deus tem para nós. Igreja, igreja, acorda, acorda, Cristo está aí, Ele está voltando, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Feche os teus olhos, coloca a tua vida agora diante do Rei dos Reis, coloca a tua vida agora diante do Senhor. O que você vai falar? Eu não sei. Quando eu tinha 16 anos, eu disse: Senhor, eis-me aqui. Faz a tua vontade em mim. Que essa seja a sua oração nessa hora. Que você viva para o Rei dos Reis, como Josué viveu. Santo Deus, eterno Pai, Tu conheces nossas vidas, Tu conheces nossos corações, Tu conheces, ó Deus, o que cada um aqui traz de dificuldade, o que cada um traz das suas próprias angústias e ansiedades. Rei eterno, nós hoje lemos esse texto tão profundo, tão maravilhoso, e nós vimos como o Senhor agiu, como o Senhor fez, uma coisa tão extraordinária e tão maravilhosa. Eu quero te agradecer pela Tua palavra, que nos inspira a confiar em Ti. Eu quero te agradecer, Pai eterno, porque quando começamos esse trabalho, esta igreja, nós só tínhamos fé, e o Senhor nos trouxe até aqui, e que, ó Deus, o Senhor continue a fortalecer a nossa fé no Senhor, e a confiar em Ti cada vez mais, Senhor, a não esmorecer, mas a seguir a cada dia, a cada momento, marchando, mesmo se as águas são turbulentas, mesmo se o rio é caudaloso, mas que nós continuemos marchando, porque cremos que o Senhor fará com que nós passemos o nosso Jordão a seco. Ó Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor da terra e de tudo que há debaixo do céu, Tu que nos deste o Teu único Filho para morrer em favor de nós e nos dar a salvação, o Senhor que nos tem dado o Teu Santo Espírito como o penhor da nossa salvação, e o Teu Santo Espírito é que tem agido e que age, convencendo cada um de nós do erro, da injustiça, dos nossos pecados, e o Senhor que tem nos trazido ao arrependimento. Limpa nossas vidas hoje, Pai Celeste, limpa os nossos corações hoje, Pai Celeste, que o Teu Santo Espírito nesta noite venha fluir em cada vida aqui neste lugar, e venha encher cada coração com a unção que vem do Teu trono de graça. Fortalece, guarda, abençoa e enche cada vida nesta hora, no nome de Jesus. E que o Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a glória dEle.
que o Cristo, o Filho unigênito e Salvador, que nos deu liberalmente a graça da salvação, esteja contigo, e que o Santo Espírito de Deus, que nos trouxe aqui nesta noite para adorar o Rei dos Reis, encha e transborde na sua vida nesta hora, nesta noite e para todo sempre. Amém. Amém.